Olá, capixabas! No vídeo de hoje vou falar sobre como recuperar a economia. E o primeiro ponto é de quem? Para quem? E o livro do Bashar, a lei, ele ajuda muito nisso, porque ele separa dois grupos. O primeiro grupo é aqueles do meio econômico, aqueles que trabalham, pois o homem ele pode viver, satisfazer as suas necessidades mediante a aplicação das próprias faculdades aos recursos naturais, como diz Bashar. Esse seria o trabalho. E outro meio dele também viver e satisfazer suas necessidades é tomando e consumindo o produto de trabalho alheio. Isso aí seria a expoliação, seria o meio político. E deixando bem claro que esses dois grupos são diferentes, são opostos. Um que produz e outro que rouba o que foi produzido por esse grupo. Então não tem como satisfazer esses dois grupos. Qual grupo então eu tenho que buscar que ele melhore a sua qualidade de vida, que ele recupere a sua qualidade de vida? Como esse é um canal libertário, somos contra a agressão a pessoas pacíficas e às suas propriedades, obviamente vamos optar pelo grupo dos trabalhadores. Definido isso, quais são as recomendações que devemos dar aos trabalhadores para que eles recuperem a economia, recuperem a qualidade de vida que eles possuem? Bom, primeiro ponto, ninguém vai conseguir ter um gasto maior, ter uma perda de riqueza maior com qualquer outra coisa, alimento, imóvel, qualquer outra coisa, do que ele tem com o roubo, com a expoliação. O roubo é responsável por mais de 40% do nosso prejuízo, sem contar o roubo que vem através da expansão da base monetária, através do efeito Cantillon, através da inflação. Então o primeiro ponto que temos que ter aqui é conseguir fazer com que ele proteja a sua riqueza. E como ele vai fazer isso? Como dito no vídeo anterior, ele não deve deixar a sua riqueza sobre a posse de terceiros. Isso é, não deixar em ações, não deixar em bancos, não deixar na posse de terceiros. O segundo ponto recomendado é que ele não posicione sua riqueza em algo que tenha valor diretamente controlado por terceiros. Por exemplo, a moeda nacional, que se o governo expandir a base monetária, faz com que você perca o poder de compra daquela moeda que você tem na mão. Então, como opção surge o ouro, mas o ouro ele tem que ficar na sua posse, não na posse de terceiros. E isso vai gerar um aparato de segurança que às vezes é um pouco caro. Então, uma outra opção viável é o Bitcoin. Ao meu ver, é a mais viável, que desde que ela esteja na sua carteira, na blockchain, ela tem menos custo de segurança, maior facilidade de uso e maior portabilidade. Você pode ir para qualquer país, qualquer região, transportando seus bitcoins sem peso e sem ser questionado pelos estados, pelos governos, né? E na contramão disso, quais são as soluções que o governo dá aqui? Os expoliadores dão. Eles dão como opção o aumento da base monetária, que vai gerar inflação, vai fazer você perder o poder de compra. Eles dão um aumento do salário mínimo, que ou gera desemprego ou inflação. Por que gera ou desemprego ou inflação? Vamos colocar que amanhã o salário mínimo mude para 10 mil reais. O que vai acontecer? Quem produz menos que 10 mil reais vai perder o emprego, vai ser demitido. Ou outro ponto, se caso eles não sejam demitidos, todo mundo pode realmente pagar os 10 mil reais para esses empregados. Mas só que como todo mundo vai ter esse dinheiro na mão, os produtos vão subir o preço. Porque os produtos são regulados de acordo com a base monetária, de acordo com a quantidade de moedas circulantes no país. Se você tem muita moeda circulante, então os produtos vão aumentar o preço. Vai acontecer igual acontece no Zimbábue, na Venezuela, que para você comprar um produto, um pão, você tem que levar uma quantidade imensa de dinheiro. E outra opção dos expoliadores é o aumento dos impostos e outras taxações. Mas eles não vão fazer isso, porque a carga tributária já está cara. Eles podem fazer para um determinado grupo. Talvez isso não tenha muita rejeição. Mas se eles fizerem isso para um determinado grupo, seja os mais ricos, os maiores comerciantes, enfim, de qualquer forma vai atingir os mais pobres, não vai atingir os maiores comerciantes. São duas opções que os maiores comerciantes vão ter ali. Os ricos vão ter de ou ir para um país mais livre, com menos intervenção, ou eles vão repassar esse prejuízo que foi imposto aí para eles para o elo mais fraco dessas relações de trocas voluntárias. Vão repassar isso para os clientes. Por exemplo, se eu tenho um produto que custa 10 reais e o governo exige que 5 reais vai de imposto, eu vou aumentar o preço do produto e quem vai arcar com esse imposto vai ser o cliente, vai ser o elo mais fraco dessa relação. Então, qualquer tipo de imposto de taxação atinge os pobres, os mais pobres, o elo mais fraco da relação comercial.
E interessante desse livro também, do A Lei, é que ele coloca quando a lei e a moralidade se contradizem, uma decisão muito difícil para o cidadão, né? Ele optar entre desrespeitar a lei ou ele perder o seu senso moral. Isso é uma decisão bem pesada para o cidadão. O Martin Luther King ele resolve isso de uma maneira direta. Ele diz que é nosso dever moral e obrigação desobedecer a uma lei injusta. E como isso se relaciona nesse vídeo, nesse tema? Bom, no momento de crise, nós temos que optar se vamos enriquecer os trabalhadores ou os espoliadores. Se tivermos o Bitcoin, por exemplo, tivemos posse da nossa propriedade de uma forma que ninguém consegue roubar, a gente consegue definir voluntariamente quem a gente quer enriquecer. Eu quero colaborar com os espoliadores. Vai lá e colabora, sem que eles consigam pegar. Vá você voluntariamente e colabora com eles. Eu quero colaborar com os trabalhadores. Pronto, colabora, faz suas trocas voluntárias. E a minha recomendação nesse vídeo, como alguém que apoia apenas os trabalhadores e não os espoliadores, é seguir a recomendação cristã. Sei que muitos que assistem não são religiosos, não são cristãos, mas vamos dar a César o que é de César. Não dê a César o que é seu, dê a César apenas o que é de César. Seja dono da sua propriedade. Se você produziu, se você criou aquela riqueza, se você trabalhou naquilo e fez aquilo valer algo, não dê a César, aquilo é seu, não é de César. Ok? Então por esse vídeo é isso, um forte abraço, até a próxima.